Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui sobre um artista brasileiro, mais especificamente gaúcho, um dos grandes nomes aí do rock gaúcho, infelizmente já falecido, faleceu em 2015, que é o Júpiter Maçã ou Júpiter Apple. Ele teve esses dois nomes artísticos assim, mas o nome real dele, quem é fã sabe que é o Flávio Basso, que antes de encarnar como Júpiter Maçã ou Júpiter Apple, ele participou de alguns grupos de rock gaúchos, como o TNT e o Cascaveletes, e, segundo consta, no inverno de 1994 foi quando surgiu o Júpiter Maçã. Mas, apesar de ter rolado algumas fitas demos aí de 1995, dele acompanhado com a banda Os Pereiras Azuis, o primeiro lançamento oficial mesmo veio só em 1997, com aquele que é considerado por muitos o melhor álbum do rock gaúcho, que é esse aqui, A Sétima Efervescência. Aqui também. E se ele realmente é o melhor álbum do rock gaúcho, na minha opinião, é um dos, com certeza. Mas ele enfrenta alguns concorrentes de peso aí no caso. Eu também poderia citar aí, concorrendo nesse posto, o Por Favor Sucesso do Liverpool, de 1969, o Último Verão do Júlio Rene, de 1983, o Carecas da Jamaica, do Ney Lisboa, de 1987, e também o álbum de estreia do Nenhum de Nós, também de 87. Mas com certeza A Sétima Efervescência é um excelente álbum, né, e mostra o quanto que o Flávio Basso, aqui como Júpiter Maçã, estava inspirado, no caso. Já começa quebrando tudo com a música Um Lugar do Caralho, que está aqui, que é a primeira. E a segunda eu gosto ainda mais, que é As Tortas e as Cucas, que é com certeza a mais psicodélica aqui do disco, que mais lembra assim, a psicodelia que o Júpiter Maçã tanto adorava. Depois temos outras maravilhas aqui, como Querida Superiste versus Mr. Frog, que é meio mod, tem um jeitinho meio até de ira, talvez. Também podemos ter um outro clássico também, Miss Lexotan 6MG Garota, que foi regravada pelo Ira, inclusive mais uma conexão com o Ira. Freaking Alice, Hipper Under Groove, que são as músicas mais malucas, mais psicodélicas mesmo. E tem algumas músicas que fogem um pouco desse universo, como o caso de Eu e Minha Ex, que chega a lembrar alguns pontos até meio de leve, claro. O Arnaldo Batista e Sociedades Humanoides Fantásticas, que eu acho que já aponta para um caminho que ele exploraria no futuro, no caso. Então, ele foi lançado inicialmente pelo selo Antídoto, que é um selo pequeno, a City, se não me engano, um selo pequeno, depois que foi relançado pela Polygram na época, gravadora, e pôde atingir um público mais amplo também, fora do Rio Grande do Sul. Então aqui esse, com certeza, o melhor álbum de Júpiter Maçã ou Júpiter Apple, juntando aí as duas encarnações, e o que mais está associado ao artista, sem dúvida. E 2 anos depois, em 1999, veio o segundo, Plastic Soda, mais bem produzido aqui no caso. E aqui tem aquelas que eu considero talvez as melhores músicas do Júpiter, aqui como Júpiter Apple já. Qual a diferença? O Júpiter Maçã canta em português, o Júpiter Apple canta em inglês, apesar de que em alguns casos ele mistura o inglês com o português, ainda com o nome Júpiter Apple também. Quais que eu destaco aqui? As músicas que eu mais gosto aqui. Talvez as que eu mais gosto da carreira do Júpiter Maçã ou Júpiter Apple. Adoro True Love of the Spider, uma música meio misteriosa e que tem até uma influência de música francesa no fundinho dela aí no caso. Gosto muito de Head também, que acho talvez a mais psicodélica música desse artista, tanto como Júpiter Maçã como Júpiter Apple. E 24 Hours Nude, que acho que é o mais próximo que ele já conseguiu chegar do David Bowie. Me lembra muito David Bowie essa música, no caso. Mas também, além desse álbum ter algumas das minhas músicas preferidas dele, também tem algumas das que eu menos gosto.
Então ele é um álbum meio irregular. Quais as que eu menos gosto aqui? As que são basicamente voz e violão, que é o caso de Plastic Soda, a faixa título, Bridges of the Redemption Park, Morning Intuition Man. Essas músicas eu realmente não tenho paciência para escutar. Também gosto outras que são mais um estilo meio bossa psicodélico, como a Ladana Made in the Bloom, aí com quase mais 9 minutos de duração. Collectors Inside Collection, também, que é bem gostosa de ouvir, bem criativa também. Um instrumental aí de mais de 10 minutos, Wasn't It? Também, que não cansa, é um instrumental longo, mas que não cansa, ao contrário de outra música de mais de 10 minutos que eu vou falar dele também, mais pra frente. Então, apesar de ter canções que eu não tenho muita paciência para ouvir hoje, que eu acho que é muito parecido com Caetano Veloso, acho que ele até meio que ele faz de propósito, meio que uma imitação de Caetano Veloso, principalmente em Morning Intuition Man. Essa acho que é a mais, que tem mais a ver com aquele Caetano Veloso de voz e violão só. E mesmo não tendo essas músicas eu não gosto, mas as que eu gosto valem a pena o disco, com certeza. Então, Plastic Soda, 1999. Depois, em 2002, veio um disco que é talvez o mais subestimado dele, o mais incompreendido. Inclusive, durante um show que ele deu no Bar Opinião, em Porto Alegre, em 23 de novembro de 2011, que até virou um DVD, o Six Colors Frenzy, ele toca uma música desse álbum aqui, que ele chama esse aqui, que é o álbum oculto dele. E acredito que ele tinha toda a razão quando falou isso. Porque pouca gente deu bola para esse álbum, infelizmente eu também o considero excelente, que é o His Civilization, esse aqui. Aqui no caso. E por que oculto? Porque aqui ele ousa um pouco mais de sair daquele personagem construído, aquele maluco psicodélico, tudo, e ele varia um pouco mais o seu estilo. Acho que talvez por isso que ele tenha sido um álbum que ninguém deu muita bola para ele na época. Como no caso a faixa que abre o disco, tem mais de 11 minutos, que eu considero excelente também, mas aqui já é cantada, não é só instrumental, que é The Homeless and the Jet Boots Boy. E para mim também, como eu falei que no caso de 24 Hours Nude, do Plastic Soda, ele tinha chegado mais perto do David Bowie. Aqui acho que é o mais perto que ele consegue chegar do krautrock, daquele gênero alemão da final da década de 60 e primeira metade da década de 70, do qual eu sou um grande fã. E também aqui, Act Not Surprised, não estaria deslocada dentro do Plastic Soda, me lembra um pouco algo como Collectors Inside Collection, mas é um pouco mais contida. So You Leave the Hall, aqui, essa é a canção que ele canta nesse show, a única desse álbum que ele canta nesse show no Bar Opinião de 2011, que também é uma música mais, até meio cyberpunk, eu diria assim. On Old Road, essa canção aqui, On Old Road, pra mim é muito similar ao Radiohead. Para lembrar, 2002 o Radiohead estava com a bola toda. Ele tinha lançado aí uma trinca de álbuns, que é o OK Computer, Kid A e Amnesiac, que fizeram história aí no rock, com certeza. Depois, uma música também das que eu mais prefiro dele, das que eu mais gosto, que é Exactly, bem psicodélica, com certeza, e com bastante uma instrumentação bem desorientadora, assim, eu acho essa música bem desafiante. E Civilization também, que fecha o disco aqui, que é uma música também meio, um tom meio pessimista, me lembra até aquele rock industrial mais melancólico, mais sombrio no caso. É uma música meio sombria, eu diria aqui. Então aqui é um disco que eu gosto bastante, esse aqui de 2002, His Civilization. Depois que esse álbum foi lançado, em 2004 foi lançado na internet, sim, não num álbum virtual, um single virtual, na verdade, um EP virtual, que eram 3 canções, as que moldariam um álbum dele que seria lançado só em 2008. Essas 3 canções que eu digo são A Marchinha Psicótica de Dr. Soup, Síndrome de Pânico e Mademoiselle Marchand. Essas 3 músicas, só Síndrome de Pânico que eu acho que não é tão boa quanto, é legalzinha, uma boa música, mas não tão boa quanto as outras 2. Também A Marchinha Psicótica de Dr. Soup
é uma das obras-primas do Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple, lembrando sempre que ele tem essas duas denominações. E Mademoiselle Machan também é o meu xodó. Talvez a música que eu possa até não ser a melhor dele, mas é a que eu mais me afeiçoo. Acho que é a música mais, vamos dizer, aconchegante dele. Mas em álbum mesmo demoraria 4 anos para sair. Na verdade demoraria 3, porque em 2007 foi lançada uma versão espanhola desse álbum. Júpiter foi falado uma tarde na fruteira, mas que na verdade tem essas 3 músicas, tem algumas músicas que sairiam na versão brasileira, mas como era dirigido ao mercado internacional, então pegou músicas aí do Plastic Soda também, do Civilization, e não é considerado um disco de carreira aqui no Brasil dele. Então, antes de sair Uma Tarde na Fruteira, que tem essas 3 canções que eu falei, ele lançou um álbum em parceria com uma artista, a Bibmo, acho que era a namorada dele, acredito eu, chamado Bitter. Esse aqui, no caso. E esse é um álbum que eu considero sinceramente esquecível. Lamento aí quem é fã desse álbum, mas eu não vou deixar de dar minha opinião. Tem boas músicas sim, não vou negar. Por exemplo, eu gosto da que abre o disco, Hit and Beat, que é bem divertida. Eu gosto de Lovely Riverside, que eu acho uma grande canção, com certeza melhor aqui, aquele Júpiter Apple que estava mais inspirado, sem dúvida. Down with Girl, que é a que fecha o álbum, é ok, certo? É uma tentativa aí de fazer uma música à la Johnny Cash, com resultados razoáveis. Porém, tem músicas aqui que eu acho até meio constrangedoras, como é o caso de Clowns, que é um rockzinho de garagem meio mequetrefe pra mim. Who's the Dragon? Eu até acho que quando a Bibmo divide os vocais com Júpiter Apple aqui, que são as piores canções, em geral. A versão, ele regravou Exactly, mas que é do Civilization, mas com uma qualidade muito inferior à original. Eu acho que fica muito abaixo da original. E tem uma música aqui de mais de 14 minutos de duração que eu acho simplesmente um porre, que é a tal da Deep. Essa aqui, sinceramente, foi uma bola fora. É comum grandes artistas terem discos menores. Eu acho que aqui, no caso, esse é o disco menos inspirado aí do Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple no caso aqui. Felizmente, no ano seguinte, em 2008, sairia Uma Tarde na Fruteira. Esse aqui, que contém aquelas 3 canções que foram lançadas na internet em 2004, a saber, A Marchinha Psicótica de Dr. Soup, que abre aqui também o CD, Síndrome de Pânico e Mademoiselle Marchand. E aqui também foi, além dessas canções também, eu destacaria aqui As Mesmas Coisas, que ele força o sotaque lusitano, o sotaque português aqui. Essa canção já tinha saído na trilha sonora do filme Wood and Stock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, que acho que é de 2005, se não me engano, 2005 ou 2006, não tenho certeza agora. Temos aqui também a Menina Super Brasil, que fala de um tipo bem particular de juventude daquela época. Little Raver, que apesar de ser uma música mais acústica, é uma homenagem aí ao mundo técnico na época que estava bombando também. E Um Sorvete com Vocês, que eu acho uma música também bem interessante, tem várias camadas também e mudanças de rumo bem inesperadas. E aqui eu acho interessante que algumas canções são meio que um resumo dos álbuns anteriores, como por exemplo, eu acho que Síndrome de Pânico teria lugar perfeitamente no A Sétima Efervescência, enquanto que Carvão sobre Tela, caso fosse cantado em inglês, também poderia perfeitamente fazer parte do Plastic Soda, tem uma vibe muito parecida com as canções daquele álbum. E Viola de Aço é o momento Civilization desse álbum aqui. É a mais experimental delas, acredito que seja mais comprida também, mais de 6 minutos. E também poderia até ele faz aqui uma emulação de Bob Dylan no meio da canção também.
prenunciando o que ele faria nas últimas canções que ele lançou na internet. Então, um álbum bem variado. Isso aí também eu gosto bastante, eu escuto bastante esse Uma Tarde na Fruteira. Beetlegeorge saiu como single antes desse álbum também, um single da Monstro Discos. Mas o lado B desse single não faz parte aqui do álbum, que é Scotch and Coffee at Regent Street. Então é um álbum que eu considero bem diversificado e que vale a pena escutar também. Infelizmente foi o último álbum mesmo fechado que ele lançou. Ele lançou diversas outras canções depois dele. Por exemplo, ele lançou Modern Kid, Gregorian Fish, deixa eu lembrar outra. Também Calling All Bands. Essas, acho que Gregorian Fish e Modern Kid são de 2009, eu acho. E Calling All Bands acho que é de 2010, se não me engano. Tanto que Modern Kid e Calling All Bands foram apresentados nesse show no Bar da Opinião, de novembro de 2011. Também ele lançou em 2000, antes do Uma Tarde na Fruteira, o que talvez um single também tenha, talvez sejam as músicas menos conhecidas dele, lançou só na internet, que é o Vivendo em Cidadelas e Lady Barrett Jones. Apesar do título, a canção é cantada em português. E ele sofreu um acidente em 2012, se eu não me engano, que comprometeu bastante a saúde dele. Ele caiu aí de uma altura considerável. E em 2015, infelizmente, ele faleceu, nos deixou. Mas ele já vinha enfrentando problemas com drogas também, infelizmente. E ele teve um talk show, se eu não me engano, não lembro o canal aí que teve. Mas nesse talk show ele já estava meio aquém do que ele já foi anteriormente. Com certeza ele era meio que uma sombra do que ele já tinha sido, infelizmente. Mas ainda no mês que ele morreu, em dezembro de 2015, ainda no ano de 2015, ele também lançou outras canções avulsas aí. Essas últimas, que é They Are All Beatniks e Constantine's Empire, já muito próximas do folk do Bob Dylan. Muito próximas. E uma pena ele ter nos deixado aí em 2015. Talvez ele se recuperasse e voltasse à antiga forma aí, se ele tivesse tido oportunidade. Infelizmente isso não ocorreu. Mas ele deixou uma obra mais do que relevante. Com certeza ele cravou o nome dele nos grandes nomes da música brasileira, não tenho dúvida disso. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!